Olá, eu sou o Felipe e irei dar uma aula de geradores. Resolução do exercício. Como já havia falado antes, eu separei em duas partes, o mesmo tema. E essa aqui vai ser uma primeira resolução de exercícios da primeira parte. Então, eu peço para que vocês, tá aqui a questão, peço que vocês tentem resolver ela primeiro. E depois vocês continuem o vídeo e vejam se o resultado bateu e acompanhando a explicação. Temos aqui. Em uma bateria, as cargas são transportadas realizando um trabalho de 100 joules. E a quantidade de cargas transportadas é de 20 coulomb. Calcule a força eletromotriz da bateria. Aqui é uma questão bastante simples, Temos que esta equação da força eletromotriz, a variação do trabalho pela variação da carga. Temos aqui o trabalho realizado e as cargas transportadas por esse trabalho. E nisso resulta na força eletromotriz da bateria, que é o que? Temos 100 dividido por 20, que é igual a 5 volts. Novamente, eu peço que vocês pausem e tentem resolver a questão. E depois vocês escutem a explicação. Um gerador está em circuito aberto. O que se pode concluir dessa afirmação? Temos o quê? Que um gerador ele está em um circuito aberto. Quando ele está em um circuito aberto, não se possui corrente, Em um circuito aberto não se tem corrente. Vamos ver aqui. Não se possui corrente elétrica. I igual a zero. A corrente é igual a zero. E segundo a equação do gerador, conclui-se que a diferença de potencial nos seus terminais é igual a φ. Como assim? Vou mostrar agora. Temos que essa é a equação do gerador, que se a corrente é zero, logo este termo ele vai ser zero. E a partir disso pode-se concluir que a diferença de potencial vai ser a mesma diferença de potencial da φ, da força eletromotriz. Ou seja, seria como se eu pegasse para medir a tensão, um aparelho para medir a tensão, e medisse logo na bateria. E essa seria a mesma tensão dos dois. Mas como o aparelho ele tem uma resistência interna, essa tensão ela iria diminuir um pouquinho. Aí, como I é igual a zero, então a tensão do circuito é igual à tensão da bateria. Novamente, eu peço a vocês que pausem a questão para que vocês tentem resolver, que assim vocês vão praticar e assim vocês irão aprender mais, Então, o que aconteceria se o gerador fosse ideal? O que é que você precisa ter para que o gerador fosse ideal? Então, a resistência interna dele seria zero. E assim, a diferença de potencial é igual a φ nos terminais. Por quê? Quando você tem um gerador, você tem a diferença de potencial nos seus terminais, a φ, a resistência interna, e a corrente que está passando pelo circuito. Quando você tem esse termo aqui, ele provoca uma dissipação de energia. Provoca um aquecimento, uma dissipação de energia. Por isso que a diferença de potencial nos terminais é menor na bateria. E por conta disso, se a resistência interna fosse zero, a diferença de potencial nos terminais é igual a φ. E assim seria um gerador se fosse ideal, fosse algo idealizado, não algo real. Então, como R igual a zero, então U igual a φ. Então, eu peço novamente que vocês tentem resolver a questão, pause o vídeo, que essa será a última vez que eu irei pedir, para não estar falando toda hora. Então, o que acontece em um gerador quando ocorre um curto-circuito?
Quando ocorre um curto-circuito, a diferença de potencial em seus terminais é zero. Então, acontece da corrente ela ser máxima, ou seja, temos U igual a E menos RI. Como a diferença de potencial é zero, então a FEM vai ser igual a RI. E por que o ADDP é zero? Seria como se eu tivesse pegado um fio e ligasse na bateria, criasse um circuito na própria bateria. Temos aqui a bateria. Eu pego um fio e ponho na bateria. Um próprio fio e ponho na bateria. Aqui eu só terei a bateria, a própria resistência interna da bateria e do fio e a corrente que a bateria vai proporcionar nela mesma. E isso vai provocar um aquecimento da bateria e provocar um estrago nela. Irá danificar a bateria ou até esquentar um pouco o fio. E temos aqui que essa corrente é a corrente máxima do curto-circuito. Pois é a bateria, a resistência da bateria, ou do fio, no seu caso, né? É a corrente máxima. Então temos aqui o texto que eu falei, irei desativar a câmera para que vocês consigam visualizar. E essa corrente máxima, ela pode danificar o gerador, pois o potencial total será a potência dissipada, ou seja, não terá uma potência útil, e a energia da bateria não será utilizada, provocando danos à bateria. Vou ativar a câmera novamente. Um gerador com uma força eletromotriz de 3 volts é percorrido por uma corrente de intensidade de 1 ampere. Opa, aqui ó, era para ser 1 ampere. Mas acho que o PowerPoint pegou e associou e eu não consegui enxergar. E possui uma resistência de 0,5 ohms. Calcule a diferença de potencial entre as terminais, a potência dissipada no gerador, o rendimento do gerador e a energia entregue ao circuito externo se o gerador permanecer ligado por 20 segundos. Então vamos lá. Ele pediu primeiro. Cadê? Ele pediu primeiro a diferença de potencial dos terminais. Vamos lá. Essa é a diferença de potencial dos terminais. Eu tenho a FEM, que a FEM é 3 volts. Tenho a corrente e tenho a resistência. Então logo é só conseguir substituir. Temos U igual a 3 menos 0,5 vezes 1, que é igual a 2,5 volts. Pronto. E a potência dissipada, foi o que ele pediu, é R vezes E ao quadrado, vezes 0,5 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 0,5 watts. Então, o que acontece aqui? Temos que a potência dissipada, ela é a resistência, como eu citei na questão anterior, que ela está relacionada com a resistência, e a corrente. A corrente passando pelo resistor, que ela irá ter uma perda de energia por calor, e assim ela perde um pedaço de energia que poderia ser aproveitada, se ele não tivesse essa perda de energia. Eu já fiz a DDP entre os terminais, a potência dissipada do gerador. Agora nós vamos ver o rendimento do gerador. Temos aqui novamente a questão. A mesma questão. E aqui o rendimento. Rendimento é N, U sobre E, que é a diferença de potencial nos terminais, vezes a FEM da bateria, a força eletromotriz, que é 2,5, que achamos da questão anterior, dividido por 3. E nisso temos 0,83. Ou podemos ter, multiplicando por 100,
83%. Temos que esse gerador ele tem um rendimento de 83%. Podemos dizer que ele é um gerador bom ou ruim. Se comparar a outro, se eu pegar um gerador que ele tem um rendimento de 90%, esse aqui ele não vai ser bom. Se eu comparar ele com um gerador que tem um rendimento de 70%, esse aqui vai ser um gerador melhor. E agora, a energia do gerador por 20 segundos. Temos o quê? Que eu tenho a potência é a energia dividido pelo tempo. Logo, se eu pegar e passar ele para multiplicar o tempo, irei ter isso. Logo eu tenho a energia, a potência vezes o tempo. Eu tenho U, que é a potência útil, que foi a potência utilizada por ele, pelo gerador. Eu tenho U, eu tenho I e tenho o tempo, que é 20 segundos. 2,5 vezes 1, que é a corrente, vezes 20, que é o tempo. Isso vai dar 50 joules. Então tenho que, se eu permanecer com o gerador ligado por 20 segundos, a energia entregue ao circuito externo vai ser de 50 joules. Isso é apenas um dado, não sei se eu posso fazer uma comparação, porque eu não tenho outros dados. Temos aqui a sexta questão. Em um circuito aberto, a DDP entre os terminais de uma bateria é de 12 volts. Quando percorrida por uma corrente de 2 amperes, ela fornece a um circuito externo uma potência útil de 20 watts. Calcula a FEM e a resistência interna da bateria. Então, o que temos aqui? Ele falou que quando um circuito é aberto, a DDP entre os terminais de uma bateria é 12. O que eu ouvi na questão? Teve uma questão anterior que eu falei aqui. E quando tem um circuito aberto, não se tem corrente. Então eu tenho que I é igual a zero. Se I é igual a zero, ele está falando que aqui a DDP entre os terminais da bateria é 12. Logo, a força eletromotriz da bateria é 12. Então já podemos concluir isso. Como I é igual a zero, então U é igual a E menos RI. Logo eu tenho que U é igual a E, pois I é zero. Qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então temos que a DDP nos terminais é igual à força eletromotriz, que é 12. E agora, utilizando, quando percorrida por uma corrente de valor de 2 amperes, temos que a potência útil é igual a U vezes I. Eu tenho a corrente e eu tenho a potência útil. Logo, quando eu substituir aqui, eu tenho que 20 igual a U vezes 2, dividido por 2 pelos dois lados, aqui vai dar 1, aqui vai dar 10. Então eu tenho que a diferença de potencial dos resistores é igual a 10 volts. Já é perceptível aqui, como já havia falado antes, que o U ele sempre vai ser menor que o E, por causa dessa energia dissipada, por causa do resistor. Temos aqui a sexta questão. Em um circuito aberto, a diferença de potencial entre os terminais da bateria de 12 volts, quando percorrida por uma corrente de 2 amperes, ela fornece ao circuito externo a potência útil de calcule a FEM e a resistência interna da bateria. Pronto. Já calculamos o outro agora da mesma questão, iremos calcular a FEM e a resistência interna da bateria. Temos que U, já calculamos o U, que o U é 10, temos 12, 10, 12, menos R vezes 2, que 2 é a corrente percorrida no resistor. Eu tenho aqui 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. Tenho aqui 12 menos 10
que eu passei esse para o lado de cá e o 10 para o lado de cá. Tenho aqui R vezes 2 é igual a 12 menos 10, que vai ser 2. Passo dividindo 2 para o outro lado. 2 dividido por 2 é igual a 1 ohms. Pronto. Sétima questão agora. A diferença de potencial U nos terminais da bateria é sempre menor que sua FEM. Explique. Eu já expliquei aqui várias vezes, vou explicar novamente. Sim, é sempre menor, por causa da resistência interna à bateria, onde se dissipa uma pequena quantidade de calor. Temos aqui. Da resistência interna se dissipa uma pequena quantidade de calor. Pronto. Temos aqui a oitava questão. Uma pilha de FEM igual a 10 volts e energia interna de 0,5 ohms, quando em uso, apresenta em seus terminais uma DDP de 9 volts. Calcule a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Então, temos aqui a FEM, temos a resistência e tenho a diferença de potencial nos terminais do circuito, né? Então, daqui é só substituir, né? Temos que U é igual a E menos RI. Só está faltando o I. Vamos fazer a substituição. Tenho aqui. Eu passo esse para o lado de cá e esse para cá. Aí vai ficar 10 menos 9 e aqui 0,5I. Pronto. Dessa forma aqui. Isso aqui vai dar 1. Passando para cá, isso aqui vai dar 2 amperes. Temos agora a letra B e a letra C. Está pedindo a potência dissipada. Lembramos que a potência dissipada era P, que é igual a RI ao quadrado, como está aqui. PD igual a RI ao quadrado, temos que R é 0,5 e I era igual a 2, como foi achado anteriormente. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 0,5, 2. 2 watts. E agora o rendimento. O rendimento era nada mais, nada menos que dividir a FEM dividir o U pelo E. Aqui. Ou pela outra equação que eu apresentei no vídeo anterior. A diferença de potencial dividido pela força eletromotriz. Temos que aqui 0,9, ou temos um rendimento de 90%. Isso aqui está muito próximo de 100%. Então, eu consideraria um rendimento bom, né? Temos aqui a nona questão. Uma pilha tem uma força eletromotriz de 1,5 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Qual a diferença de potencial nos seus terminais quando ela é percorrida por uma corrente elétrica de 1 mA, 1 ampere e 0,5 ampere? Ele está pedindo a diferença de potencial nos terminais quando é percorrida por uma corrente elétrica. Aqui temos cada uma das três. Temos a equação do gerador. Temos a força eletromotriz, que é 1,5. Tem a resistência interna. E eu tenho a corrente que ele me disponibilizou aqui. Agora lembramos que miliampere é 10 a menos 3. Como temos aqui, ó, 10 a menos 3, que é igual a 0,001. Que é semelhante. 10 a menos 3 é igual a 0,001. Preste atenção nessa anotação. 1 miliampere. Tenho que U é igual a 1,5 menos 1 vezes 0,001, que é igual a 1,4999 volts. Temos que não mudou quase nada. Se for fazer o cálculo, percebemos que isso aqui vai estar o rendimento vai estar muito próximo de 100%.
Temos a letra B, a mesma equação. Temos que aqui no lugar do 1 seria 1, então temos que vai ser 1,4. Não, 1,5 menos 1 vezes 1 vai dar 0,5 volts. Agora, na letra C, temos o mesmo processo. 1,5 vezes 0,5, que vai dar 1 volts. Pronto. E a última questão, né, a 10ª questão. Uma bateria de força eletromotriz de 9 volts, quando percorrida por essa corrente elétrica de intensidade de 200 mA, olha aqui novamente, mA, fornece a diferença de potencial de 8,6 em seus terminais. Determine nessas condições a resistência interna. Temos aqui a equação do gerador. Então temos a força eletromotriz e a DDP e a corrente. Então vai estar faltando aqui, ele está pedindo resistência interna. Temos que transformar, mas lembramos que miliampere é a mesma coisa que 10 a menos 3, que é igual a 0,001. Então temos aqui 8,6, 9 menos R. Nesse 2 aqui eu multipliquei. 10 a menos 3, eu tiro um 0, tiro outro 0, vai ficar 0,2. Pronto. Eu tenho 8,6, passa para o outro lado, vai ficar 0,4 dividido por 0,2. 0 corta com 0, 4 dividido por 2, 2. 2 ohms. Agora a letra B, ele está pedindo potencial total. Como é o potencial total? É a força eletromotriz, pois é a força, a potência da própria bateria e a corrente que ela gera, gerada no circuito que ela aplicou. Né? Tem 9 vezes 2, que é igual a 1,8 watts. Agora, a potência útil. Eu tenho que a potência útil é a potência utilizada no circuito, que ela só vai ser através da diferença de potenciais medida nos seus terminais. Vai ser 8,6 vezes a corrente, que a corrente é de 200 mA, que é igual a 0,2. E isso vai dar 1,72 watts. Percebemos que esse valor sempre vai ser menor por causa da potência dissipada, por causa da energia dissipada no resistor. Eu tenho aqui novamente a potência dissipada, que vai ser I ao quadrado, 0,2 ao quadrado, vezes o resistor, que é o que achamos anteriormente. 2 vezes 0,2 ao quadrado é igual a 0,8 watts. E o rendimento da bateria, que foi calculado anteriormente. 8,6 dividido por 9. Temos que ele tem um rendimento muito alto, ou de 96%. Rendimento muito bom, porque está próximo de 100%. Então, finalizamos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo ou com o professor Elton para tirar as dúvidas. Agradeço a atenção e tchau!